Bom dia a todos, principalmente a quem nos chega online, e bem-vindos à conferência sobre biocombustíveis em Portugal. A conferência era para ter público, não tem, vivemos tempos difíceis e é compreensível, hoje em dia todo o cuidado é pouco. Para o ano, com certeza, teremos público e todas as pessoas que se quiserem inscrever para estar connosco presencialmente, pois seguem-nos por aí, para online, e para o ano contamos convosco. Os biocombustíveis estão numa encruzilhada, quer dizer, estão numa encruzilhada quase todos os anos, isso é recorrente. Recordo-nos os primeiros 5 anos de funcionamento dos biocombustíveis em Portugal, a partir de 2004, 2005, nós tivemos 4 decretos-leis sobre o mercado, até que veio finalmente o 117 de 2010, que regulamentou e fez a transposição da primeira diretiva, da RED 1, e vigorou, enfim, até 2020, com as metas parcelares que nós fomos mais ou menos cumprindo, enfim, bastante aquém daquilo que seria desejável e que dava uma meta de 10% em teor energético, que nós efetivamente ficámos bastante longe, mas isso é tema para os próximos painéis, com certeza. É sempre porque é uma política europeia e depois a sua transposição para os países tem alguma variabilidade. Há países que nós já chegámos a ter isenção parcial de ISP no princípio, depois abandonou-se por alturas do PEC 2 do Ministro Teixeira dos Santos e em vez da isenção optou-se por uma obrigatoriedade de incorporação, depois havia uma portaria com um preço mínimo, depois um preço máximo, enfim, foi uma altura de regulamentação que depois abriu o mercado completamente. Seja como for, os biocombustíveis durante bastante tempo e até recentemente tiveram sobre ataque constante dos ambientalistas, muitos, não todos, que deveriam proteger esta indústria renovável. Primeiro, porque aumentava o preço dos alimentos. Nós não podíamos ter os biocombustíveis porque precisávamos da terra para produzir comida para as pessoas, o que é um erro. É um erro porque nós nunca tivemos o preço dos materiais agrícolas tão baixas, quer dizer, ultimamente tem estado a subir no último mês, mas historicamente é um preço, em termos reais, muito baixo, e a quantidade de biocombustíveis produzidos no mundo cada vez é maior. E além disso, não vamos confundir os biocombustíveis que nós produzimos em Portugal, que é basicamente biodiesel, com os biocombustíveis que os biocombustíveis a partir de etanol, a partir de amido, que na prática é uma obrigatoriedade que os governos fazem, principalmente os Estados Unidos e a Europa, para proteger os seus agricultores de cereais. Porque, como sabem, o etanol, a melhor forma de produzir etanol para a substituição da gasolina é através da cana-de-açúcar, enquanto que o etanol, a partir de amido, acaba por ser até endotérmico, ou seja, consome mais energia na sua produção do que liberta depois no seu consumo. Portanto, é uma distorção que foi feita no mercado dos biocombustíveis, mas numa perspectiva de política agrícola para a sustentabilidade dos agricultores. Portanto, na prática, nem aumentou o preço dos alimentos, pelo contrário, e não faz qualquer género de razão aquela questão dos biocombustíveis serem danosos em termos de economia. E depois também, durante muito tempo, os biocombustíveis eram responsáveis pela destruição das florestas para a plantação de palmares ou para pasto na floresta amazónica, por exemplo, o que é um mito, porque na prática é para pastagens. Depois veio aquela questão do ILUC, que é uma questão técnica, mas que era direto, indiretamente. As questões hoje em dia resolveram-se, obviamente há que ter cuidado, e teve-se. Mas, por exemplo, as florestas de palmares na Indonésia, nomeadamente no Bornéu, assisti a várias conferências em que aparecia um orangotango, coitadinho, que sofria muito por causa dos biocombustíveis, o que é falso, porque a palma hoje em dia praticamente não é utilizada nos biocombustíveis aqui na Europa e no resto do mundo, nomeadamente nos países produtores, Indonésia, Malásia, são utilizadas em termos mundiais apenas 9% da quantidade de palma é para os biocombustíveis. O resto é para a produção de margarinas, é para a produção de sabonetes, o palmolive vinha até o nome da palma, e também para consumo alimentar. O óleo de dendê, um óleo, como sabem, o óleo de palma é muito utilizado nos países tropicais, que são eles próprios produtores. É a gordura que serve para fritar nos países tropicais. Portanto, os combustíveis com 9% não podem ser apontados como grandes causadores dos problemas da palma, pelo contrário. Isto pode ser atribuído
um problema mais vasto, que é um problema que as pessoas começam a ter meios de consumo, querem consumir mais, todo o direito de melhorar o seu nível de vida, só que a melhorar o seu nível de vida começam a consumir produtos que são derivados da palma, nomeadamente, como referi, a margarina e o sabonete, ainda bem, pelo menos na questão do sabonete, que compram muito. Portanto, na prática, era uma conspiração que os biocombustíveis faziam em relação ao meio ambiente, portanto, mais prejudicavam do que consumiam. Por cá, na Europa, nós, pelo contrário, temos uma política de set-aside, que já vem de há bastante tempo, agora mitigada, mas temos muitos terrenos que podem ser ainda utilizados, mesmo cá em Portugal, nomeadamente na Idanha Nova, naquelas plantações de tabaco que havia. Há muitos produtos ainda que podem ser utilizados. Estamos a fazer um caminho grande, ou seja, cada vez, aliás, todos os anos, há uma maior produção de oleaginosas para o consumo das farinhas e, com isso, a produção também de biocombustível endógeno, ou seja, fabricado em Portugal na fileira toda, desde a sementeira até ao consumo no motor de explosão. E recordo que, por exemplo, em Portugal, que não há produção de etanol, o biocombustível, o biodiesel, que nós fabricamos, é e sempre foi um resíduo, ou seja, um resíduo no sentido de subproduto, melhor dizendo, da indústria de rações. Ou seja, o que nós fazíamos e fizemos sempre em Portugal, vem a soja, por exemplo, que é importada, é esmagada para produzir farinha, o maior valor da soja é para a farinha, 80% do seu peso é para produzir a farinha, que é essencial para a produção de rações. E o óleo, antigamente, há 20 anos, quando eu comecei a trabalhar na indústria, o óleo era exportado em contentores e era vendido de uma forma bastante barata, para ninguém o consumia. O óleo de soja não é consumido em Portugal, o óleo de colza também não. Nós cá, o velho azeite e o óleo de girassol e o óleo de amendoim, e portanto esses eram subprodutos da indústria que eram na prática, ninguém gosta de chamar resíduos, mas era praticamente um resíduo da fábrica das várias estações. Porque isso é extremamente, aliás, recentemente, por isso mesmo, nós tivemos um bloqueio enorme por parte do fabrico de rações para animais. Chegámos mesmo a um ponto de ruptura, e isso foi reconhecido pelo Governo através de uma portaria, porque dado digamos, a travagem de consumo de biodiesel por parte dos incorporadores, porque eles próprios tiveram uma travagem enorme no consumo por parte em março e abril, do confinamento, em maio, o escoamento do óleo não se fez, e as fábricas não conseguiram produzir farinha. Não conseguiam produzir farinha para as rações e, de repente, a indústria de rações ficou sem matéria-prima, de um momento para o outro. Ou seja, o biodiesel em Portugal, quando falta biodiesel em Portugal, temos um enorme problema de rações de alimentação dos animais. Além de que, e isso é fácil de verificar, até empiricamente, como valorizamos o óleo, por exemplo, nomeadamente o óleo de soja ou o óleo de colza, para fabrico do biodiesel. Antigamente, como eu referi, era despejado em contentores para a África ou para outros sítios que consumam esses óleos, e hoje em dia valorizamos, ou valorizar um subproduto, pela contabilidade industrial, estamos o quê? Estamos a reduzir os custos do fabrico da própria matéria-prima, que é a farinha. Portanto, isso é reconhecido, aliás, a própria IACA, a Associação dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais, reconhece que, a partir do momento em que entraram os biocombustíveis em Portugal, o preço das rações, e estamos a falar de um preço comparativo relativo, um preço doméstico relativo ao exterior, baixou bastante, e isso devemos aos biocombustíveis, essa baixa do preço da comida, porque, como sabem, a soja é o elemento essencial para a produção de proteína nas rações para animais. A carne, o leite, os ovos são essenciais terem soja, e a soja tem um subproduto chamado óleo de soja, que é o 20% do seu peso. Portanto, além do mais, o biodiesel é essencial para produzir o chamado gasóleo de baixo carbono. Ou seja, e isto é um tema que vamos falar bastante aqui, o biodiesel é essencial para descarbonizar o setor dos transportes. Claro que todos queremos e temos a ambição de acabar com o velhinho motor a explosão. E acabar, obviamente, com o consumo de combustíveis fósseis o mais cedo possível, pela questão toda das emissões, das alterações climáticas. Mas todos queremos. Uma coisa é ter a ambição, outra coisa é ter a excitação de conseguirmos fazer aquilo que nós queremos, nomeadamente acabar com esse motor. Nós sabemos, e isso é fácil também de verificar, a eletricidade é a forma mais
mais fácil e mais forte de nós conseguirmos descarbonificar o setor dos transportes. Obviamente que teremos sempre o biometano, teremos sempre, eventualmente, o hidrogênio verde, teremos uma multiplicidade de origens renováveis nos combustíveis, nos transportes, perdão, mas muitas delas são caras, outras têm difícil manuseamento. De facto, a eletricidade, nomeadamente produzida a partir de fontes renováveis, e nós estamos a ver a explosão enorme que existe hoje em dia na produção de renováveis, e lá o preço, aliás, o último leilão de solar, que veio para valores de 14 euros o megawatt-hora, é fantástico. Depois há a questão da armazenagem de energia, obviamente, e sobre isso, enfim, é outra conversa, mas em termos de eletricidade, de renováveis nos transportes, de facto, a eletricidade será o futuro. Agora, o problema é que a penetração do carro elétrico, que será esse sim a forma sustentada de nós conseguirmos ter a descarbonização e a eliminação de emissões nos transportes, está muito longe de ser a realidade. O parque dos portugueses é um parque envelhecido, tem em média 20 anos, e a lenta evolução das baterias, lenta, enfim, que tem saltos tecnológicos, mas de facto não está ainda numa situação satisfatória para a maioria dos portugueses e para a maioria das suas bolsas. E além disso, temos um problema a ver no futuro, que é o problema dos transportes pesados serem movidos a eletricidade, que é muito difícil para já, enfim, num futuro próximo, apesar de muitas tentativas, mas vai ser mais complicado. Não vai ser impossível, mas vai ser complicado, até pela questão das autonomias e da força do veículo. O problema é que, fora dos gabinetes, dos decisores e fora dos PowerPoints, as pessoas em Portugal são pobres. Somos o povo na Europa com os segundos salários mais baixos, e recordo, nós nesse aspecto, nessa infeliz tabela, temos sido ultrapassados. Fomos ultrapassados por 7 países nos últimos 20 anos, portanto não é uma situação muito agradável, e por isso não acreditamos, ou pelo menos não é crível acreditar, de repente as pessoas com esses baixos salários vão desatar a comprar carros novos elétricos de forma a promover essa questão da sustentabilidade na energia. Esperemos que sim, mas não estou a ver, de facto, vamos a comprar Tesla, talvez a Noruega, onde as pessoas têm dinheiro e o próprio Estado apoia. O Estado aqui também não tem muito dinheiro para apoiar os veículos elétricos, porque se calhar há outras opções bem mais prementes. Bom, portanto, para lá do sonho e da ambição, há uma realidade. Ou o veículo elétrico começa a ser 60% das vendas, ou, enquanto isso não acontece, a única forma de cumprir as metas e descarbonificar o setor dos transportes cai em cima dos ombros dos biocombustíveis. Esta é a realidade com que nós temos que viver. Não é uma realidade boa, porque vive à base do motor de explosão, do motor a combustíveis fósseis, mas enquanto existir esse motor, a explosão, enquanto esse consumo, a forma de mitigar as emissões resta só exclusivamente com os biocombustíveis. Bom, portanto, há que conciliar a realidade com a vontade de descarbonificar e combater as alterações climáticas, como é óbvio. Temos 30% de objetivo 30% renováveis em 2030, talvez 50%. Reparem que, por exemplo, o 117 de 2010 estabeleceu os 10% de energia renovável em teor energético e, enfim, ficámos bastante longe em 2020 de cumprir com esse decreto-lei, mas isso é matéria para os próximos painéis, com certeza. Portanto, apesar disso, o biodiesel acaba sempre por ser o patinho feio aqui das renováveis, como muitas vezes contamos em privado. Não tem rendas garantidas, não tem tarifas reguladas, não tem mercados protegidos, não tem grandes apoios. Os clientes da indústria têm muito poder negocial, é um mercado, e podem sempre importar, o mercado é livre, portanto estamos perfeitamente à vontade. Os biocombustíveis é uma energia renovável que não vive à conta de ninguém, não ganha dinheiro à conta de ninguém. Pelo contrário, aliás, num passado recente, de 5 dos maiores produtores, 3 deles são detidos por fundos de reestruturação, porque de facto ninguém se queixa, mas ninguém reivindica, ninguém faz lobby, apenas que as políticas, as intenções, as boas intenções se concretizem com ênfase na realidade, naquilo que nós podemos ser e não aquilo que queremos ser. É o querer, mas com a restrição ativa daquilo que nós podemos ser, da nossa realidade. E que, obviamente, a lei se cumpra. Bem, o biodiesel, utilizando os óleos vegetais que nós temos hoje em dia em Portugal, que está os subprodutos da indústria das rações, nós temos 20% da soja é para produzir óleo, 40% da colza é para produzir óleo.
E utilizamos bastante os óleos alimentares usados, a partir de outros resíduos. Podemos utilizar e vamos utilizar no futuro, aliás, vamos falar nisso também mais tarde, a partir de efluentes, lenha ocelógicos, algas, etc., numa economia que se quer circular e de reaproveitamento. O biocombustível pode fazer muito e vai fazer muito mais, obviamente, os saltos tecnológicos e aquilo que nós queremos fazer sem penalizar muito o consumidor, porque estas técnicas ainda de reaproveitamento destas matérias-primas que falámos, efluentes, as algas, são ainda muito caras e tem que ser um balanço, que o Governo fará com certeza, um balanço, um equilíbrio entre aquilo que nós queremos fazer de recuperação e de reciclagem do meio ambiente e o custo, a sobrecarga que isso depois terá impacto nos consumidores finais. Como podem ter reparado, aliás, um dos nossos associados tem isso, a Carris tem um veículo a circular, tem uma frota a circular com biodiesel a partir de óleos usados, e há muita coisa que pode ser feita nesse aspecto. Os próprios tratores podem utilizar 100% biodiesel, por exemplo, uma proposta que nós já fizemos há bastante tempo, que até é uma forma de se combater a fraude, utilizar o gás óleo verde ser, por exemplo, 100% de biocombustível, que aí só mesmo os motores e os veículos, os motores de tração e aqueles veículos de força é que poderiam utilizar, e isso qualquer carro que não fosse desse âmbito, obviamente que não poderia, porque isso, enfim, estragaria o motor ou os filtros, e isso penalizaria, ou pelo menos faria o sentido, digamos, da punição de estar a cometer uma fraude e utilizar o gás óleo verde onde devia ser utilizado. Bom, como disse, Portugal já existe uma quantidade enorme de produção de colza e de soja para as farinhas de rações, para a produção animal, para a produção de rações animais, e esse subproduto vai ser utilizado como óleo para as rações. Há bem pouco tempo, a APPB, que há uns 5 anos, 6 anos atrás, lançou uma campanha do petróleo verde, vão juntos os agricultores para promover a parte das culturas energéticas, que ainda por cima são subsidiadas pela União Europeia, e apesar de algum conservadorismo, mas estão a aderir, porque cada vez mais é importante nós produzimos em Portugal aquilo que nós precisamos, e a Europa é muito deficitária em proteínas, como nós sabemos, e é bom que se produza e, sobretudo, que se compense a ir buscar terrenos que hoje em dia estão completamente inutilizados ou não são produtivos, e com isso também, obviamente, aumentar a riqueza produzida em Portugal e aumentar, obviamente, os postos de trabalho na agricultura. Portanto, além disso, em Portugal, este último orçamento, o orçamento está agora em discussão, proposta, vem dar uma isenção total de ISP aos biocombustíveis a partir de resíduos, o anexo 9, que nós iremos falar mais tarde nos próximos painéis, para além do que já existe dupla contagem, também não vou entrar em termos técnicos aqui, o que significa que um biodiesel, se isto vier para a frente, esperemos que sim, é uma boa medida, teremos um benefício por biodiesel a partir de matérias-primas, enfim, de resíduos, na casa dos 800 euros por metro cúbico, mais ou menos 100, depois obviamente com a variação dos TDBs, e isso, depois se é do ISP, também se é da contribuição rodoviária, ainda está muito em cima enfim, está muito para ser discutido o detalhe. Mas para isso é preciso ter algum cuidado, porque quando o frasco da compota é muito grande, as formigas não largam a ver se conseguem abrir, e aquilo tem que estar bem fechadinho. E isso é uma preocupação, que é haver uma grande transparência, porque estamos a falar num grande benefício, não é? O engenho é arte para ir buscar benefícios, os portugueses são bons nisso, conseguir arranjar formas de lá ir buscar, ao pote. Não é? E aí é preciso uma grande fiscalização e, sobretudo, uma grande transparência para o que é os biodiesel a partir de matérias-primas residuais do anexo 9. O anexo 9 refere o que aquilo dizia, o que é, aquilo está muito bem definido, mas, como nós sabemos, e qualquer bom engenheiro químico vos poderá contar, fabricar resíduos é fácil, sobretudo quando o resíduo é mais caro do que a matéria-prima, um paradoxo que parece impossível, mas que acontece já hoje em dia, por exemplo, nos óleos alimentares usados. De vez em quando, um óleo alimentar usado é mais caro que um óleo virgem, precisamente porque dá acesso a uma bonificação de TDBs de dupla contagem que o outro óleo vegetal não tem, até porque não existe assim uma disponibilidade bastante grande de óleos alimentares usados para isso. Obviamente que isso é bom, é muito importante nós valorizarmos os óleos alimentares usados e está a ser bem feito. Porquê? Porque com isso vamos pagar mais a quem recicla, e isso é, de facto, uma política muito boa,
mas depois existem sempre aqueles que vão tentar, embora seja mais difícil nos óleos alimentares usados, mas difícil de fabricar os óleos alimentares usados, ou neste caso, que é um dos casos que nos preocupa, e na minha intervenção, fabricar matérias-primas residuais. Ora bem, portanto, isto aqui é algo que há as boas políticas e as boas intenções, e é preciso que elas sejam tomadas com atenção para que não se legitimem situações que não eram as que nós queríamos e na prática, transformemos este mercado num mercado de pareceres, só para pareceres, e um mercado de papéis. E é importante ter o volume e temos a incorporação para chegar aos 30%, aos 40%, aos 50% de biocombustíveis de renováveis nos transportes. E uma palavra para a grande baralhação que existe hoje em dia na parte dos organismos públicos. Como sabem, a NMC foi constituída na altura como um balcão único para os combustíveis. Foi um projeto que durou 2 governos, 2008 até 2013, quando foi feita, durante 5 anos, constituída, ou seja, a própria fileira dos combustíveis, os biocombustíveis, a extração, a extração de petróleo, a produção de petróleo, toda a fileira, desde que se explora o petróleo até ao momento em que se consome o gasóleo, estava dentro da NMC. Depois, de repente, em 2016, houve a extinção e, passados uns tempos, houve, digamos, o espalhar de competências que hoje temos da antiga NMC por 4 entidades. Antigamente, um produtor de biocombustíveis, ou mesmo um vendedor, um retalhista de combustíveis, tinha uma entidade onde se dirigia, hoje em dia tem 4. Portanto, aquela questão do simplex e do balcão único, aquilo acabou por ser desfeito. Esperemos que haja qualquer coisa que seja feita, porque, de facto, nós temos assistido por parte dos nossos associados, e não só pessoas que me contactam, por questão de muitas vezes as competências não estão tão bem definidas ainda. Aliás, nós reparamos naquela questão que nós muitas vezes referimos junto às entidades competentes, que a fiscalização é feita, mas depois, digamos, as coimas por incumprimento de não incorporação de biocombustíveis acabam por ficar paradas entre a ENSE e a DGEG, e depois, de facto, há muitas multas ainda por cumprir. E isso não é que nós tenhamos uma senha justiceira, mas isso penaliza sobretudo quem quer cumprir, são as pessoas que não cumprem e depois não se veem penalizadas. Pois a ENSE, mas isso é na minha opinião pessoal, foi a NMC, como sabem, que eu ajudei a criar e fiz parte da equipa que montou a NMC na altura. Aquilo hoje em dia é mais uma entidade de polícia, uma entidade de fiscalização, até bem ao gosto dos seus atuais dirigentes, mas que não ajuda a resolver problemas, pelo contrário, isto é a minha opinião pessoal, e parece gostar do poder discricionário e persecutório com alguns dos nossos associados, sem se preocupar muito em fiscalizar, digamos, indiscriminadamente. Nomeadamente com as questões do biocombustível importado, ou seja, fiscaliza-se muito e bem os produtores nacionais, mas depois estamos a deixar entrar biocombustível cuja proveniência e cuja origem, e a questão que estava a falar atrás, na questão das matérias-primas residuais, depois a questão vem com o papel a garantir que aquilo e aquilo entra por Portugal sem qualquer agente de fiscalização, não se vai pôr em causa o papel que foi passado na China ou no sítio qualquer a dizer que aquilo é matéria-prima residual para dar a tal bonificação e isenção de ISP, por exemplo. Por isso, e além disso também, já agora um ponto de ordem, aqui um ponto pessoal, que lamentamos que a ENSE não tenha participado, nem se tenha vindo representar, porque era importante ter aqui a ENSE na discussão do que é o mercado dos biocombustíveis e o que é que será o mercado, ou o que é que poderá ser o mercado dos biocombustíveis daqui a 5 anos, 10 anos, etc. Mas vem o futuro. As situações complicadas que sejam resolvidas, que a APPB possa ajudar quando for chamada a tal, e muitos desejos de transparência e diálogo entre todos os operadores do mercado e, obviamente, os organismos públicos. Vem a transposição da rede, nós vamos falar nisso no terceiro painel, e alguma discricionalidade nacional de implementação e transposição da diretiva, mas não temos muita. Há que aprender, sobretudo, com o passado, com o que correu de bem e com o que correu de mal nos últimos 10 anos do 117-2010, e, sobretudo, terem atenção que para o futuro, aliás, fazendo fé na diretiva, tenho muita atenção porque o 2020 foi um ano muito atípico para nós queremos extrapolar ou que nós queiramos
referenciar o que é que quer que seja para o futuro dos biocombustíveis em Portugal e para aquilo que nós queremos, nomeadamente na utilização de matérias-primas de origem vegetal ou mesmo sobre o CAP dos óleos alimentares usados. Bom, isto, uma palavra final para uma pessoa que nos deixou aqui já há algum tempo, o João Rodrigues, que foi um dos fundadores do biocombustíveis, do biodiesel em Portugal, biocombustíveis também, uma personagem controversa, com os seus defeitos e virtudes, como todos, muito inteligente, mentalmente ágil e um bom amigo e padrinho. Muito me ensinou e de quem tenho bastante saudades. E onde estiver, que esteja muito bem, que faz falta. Bom, voltando ao nosso congresso, temos agora a seguir a EBB. O André Paula Santos é um dos responsáveis pela European Biodiesel Board, que é a APPB europeia, à falta de melhor definição, em Bruxelas, um português, que também nos orgulha, e que nos vai dizer tudo o que é que se passa, porque, entanto, como sabem também, a RED 2 já está em processo de revisão, ainda não foi implementada, mas espera-se que daqui a 1 ano, 2 anos, venha uma nova RED 2 e mais uma nova implementação, portanto vai-nos dar tempo para refletir e colaborar, obviamente com muita ambição e cada vez mais ambição. O que é certo é que se não tivermos ambição também não vamos a lado nenhum. Portanto, é preciso ter ambição naquilo que nós queremos da redução das emissões, obviamente com os pés assentes na terra, e para isso, como mais uma vez, os biocombustíveis são essenciais enquanto não conseguimos antecipar o futuro. Portanto, aqui teremos o primeiro painel a discutir a situação atual dos biocombustíveis, o que é que está a decorrer bem, o que é que terá a correr menos bem. Depois o segundo painel, da parte da tarde, muito focado sobre o que é que, em termos técnicos, mais técnico, sobre as matérias-primas residuais, o anexo 9, sobre as duplas contagens, o que é que o biocombustível pode fazer para melhorar a sociedade na economia circular e aquilo que nós queremos que possa ser feito de melhoria de um setor na sua componente de responsabilidade ambiental e responsabilidade social. Mais uma vez, e repito à exaustão, os biocombustíveis são essenciais para a descarbonificação dos transportes à falta de uma eletrificação dos veículos. Portanto, o terceiro painel se termina com uma discussão sobre o futuro, sobre essa transposição da RED 2, o que é que poderá ser feito, aquela discussão normal de coisas que passaram bem, coisas que passaram mal, e teremos com certeza muita discussão aí para ter, e acho que vai ser enriquecedora e bastante boa para todos, aproveitando se calhar aqui há uns 5 anos atrás estava na NMC e fizemos um périplo pelas várias universidades do país, desde Trás-os-Montes, Minho, a agronomia, Nova, etc. E há muita inteligência e muito conhecimento nas universidades do que é os biocombustíveis, do que é que pode ser feito, e é com as universidades que eu acho que muitas vezes nós estamos de costas voltadas, ou pelo menos não temos a comunicação que seria desejável trabalhar com elas, porque há muita investigação boa a ser feita neste setor, e não devemos descurar nunca o parecer das universidades nesta questão essencial e científica e técnica, como é a questão dos biocombustíveis. Portanto, termino. Sejam todos bem-vindos e com um rasgo de emoção, viva os biocombustíveis e a única forma realista hoje de descarbonizar o setor dos transportes. Não se esqueçam, para repetir a exaustão. Muito obrigado.